Olá, queridos, a paz do Senhor, nós estamos de volta com mais um vídeo. Eu sou o pastor Adalto Araújo, administrador do canal Aprofundando nas Escrituras. Estamos de volta dando continuidade ao assunto aqui sobre as qualificações do bom obreiro. E lendo sempre o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essas palavras foram ditas pelo apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. E nós precisamos aprender com essas palavras, porque apesar que Paulo falou para Timóteo, serve também para nós obreiros da atualidade. Então vamos aprender. E hoje eu vou falar o que Deus espera do seu ministério obreiro. O que Deus espera do seu ministério? Primeiro, que esteja sempre disposto a servir e não ser servido. Nós precisamos estar sempre disposto a servir e não ser servido. O próprio Jesus, como mestre, ele disse isso. Ele disse que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E nós precisamos colocar também isso em prática. Não importa se eu sou auxiliar, se eu sou um diácono, se eu sou um presbítero, um evangelista ou um pastor. Não é? Porque tem pessoas que quando ele é auxiliar, ele serve bem. Quando ele é diácono, ele serve muito mais. Mas quando ele chega a presbítero, evangelista, pastor, ele não serve mais como era quando ele servia como auxiliar e diácono. A nossa vida é um serviço. E alguém escreveu dizendo que quem não vive para servir, não serve nem para viver. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o que Deus espera do nosso ministério é que esteja disposto a servir e não ser servido. Segundo, o que Deus espera do seu ministério? Segundo, que lute em favor da igreja e não contra ela, como muitos fazem. Nós precisamos lutar em favor da igreja. E eu sempre digo, o obreiro, ele precisa vestir a camisa da igreja em que você serve. Vestir a camisa, né? É uma expressão que está dizendo, trabalhe em prol da igreja que você serve. Lute a favor dela. Sirva com muita alegria e não lute contra ela, como muitos fazem. Né? Isso é interessante, o obreiro, ele lutar a favor da igreja que ele é membro ou que ele serve como obreiro. O que Deus espera do seu ministério obreiro? Terceiro, que seja um exemplo para a igreja como obreiro aprovado, na prática da palavra, no tratamento amoroso e sincero para com os irmãos, no exercício da fé e na pureza de coração e sem maldade e malícia para com os santos. Ou seja, nós precisamos ser um exemplo para a igreja como obreiro aprovado. Quando alguém olha para nós, eles precisam ver em nós um servo de Deus, que estamos ali pronto para servir, tratando os irmãos com muito amor, com sinceridade, né? No exercício da fé, na pureza de coração, sem maldade, sem malícia para com os santos. É assim que o obreiro deve servir. O que Deus espera do seu ministério, obreiro? Quarto lugar, o que Deus espera do seu ministério? Que traga no coração a ideia de unidade e não de divisão. Quarto lugar, esse ponto é muito interessante. Nós precisamos trazer no nosso coração a ideia de unidade e não de divisão. Se você observar nas cartas paulinas, nas cartas de Paulo, Paulo sempre frisa essa questão da unidade da igreja. Todos pensem de uma mesma forma, levando as cargas uns dos outros, amando uns aos outros, suportando uns aos outros, que todos falem a mesma língua, a mesma coisa,
que todos têm o mesmo pensamento, embora nós somos indivíduos que temos ideias diferentes, nós precisamos sempre pensar, trazer a ideia no nosso coração, a ideia de unidade e não de divisão. Quando encontrarmos um irmão ali pensando em dividir, ou pensando em divisão, a gente chega e diz, não, nós precisamos nos unir para vencer o mal. O que Deus espera do seu ministério obreiro, em quinto lugar, que respeite a opinião do seu próximo. Deus não espera que sejamos iguais, e sim que tenhamos o mesmo propósito e aplicação em sua obra. Ou seja, a gente precisa, apesar de termos a ideia de unidade, como eu acabei de falar, nós precisamos também respeitar a opinião do nosso próximo. Não é só minha opinião que tem que prevalecer. Deus não espera que sejamos iguais, e sim que tenhamos o mesmo propósito e aplicação na sua obra. Se tratando da obra, nós precisamos respeitar a opinião do próximo. O que é que Deus espera do seu ministério obreiro? Sexto lugar e último, que respeite seu pastor. Obedeça-o, honre-o e procure imitá-lo. Leia Hebreus, capítulo 13, verso 7. Hebreus, eu vou ler aqui. Interessante a gente fazer essa leitura. Hebreus 13, 7 diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, respeite o seu pastor, obedeça-o, honre-o e procure imitá-lo como obreiro da casa de Deus. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para que você possa ser notificado com vídeos que vão edificar a sua vida. Depois retornaremos com mais um vídeo dando sequência a esse assunto. Fica na paz e um forte abraço.